Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare mais uma vez. Nós vamos hoje, na sequência do nosso estudo sobre lei de causa e efeito, que nós iniciamos semana passada, o estudo da lei de causa e efeito, mas assim, no sentido da gente compreender a lei de causa e efeito, de enxergá-la não como um castigo divino, não a lei de causa e efeito como sendo punitiva, lembramos? Mas que ela é eminentemente educativa. E hoje nós vamos, na sequência, fazer aquela correlação desse princípio fundamental, que é na lista dos 15, o 7º princípio, e vamos relacioná-lo com os outros 14, dentro da nossa proposta de estudo. O que essa lei tem a ver com cada um dos outros 14 princípios fundamentais. Okay? Então nós iniciaremos hoje. Mas antes vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia, aos nossos amigos espirituais que mantêm, que se desdobram para manter a harmonia desse salão, dessa casa, desse nosso estudo, e vamos cada um de nós colaborar também nessa manutenção dessa energia boa. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos em Tua casa, em Tua escola, em Tua oficina de trabalho, em Teu hospital, porque a casa espírita é um pedacinho de cada um dessas escolas. Que possamos aprender mais um pouco nessa noite e que possamos, mais que isso, Senhor, com Seu amparo, com Seus ensinamentos, com o nosso discernimento e a nossa vontade, trazermos para dentro de nós o aprendizado e gerarmos com ele as mudanças necessárias para que tenhamos momentos felizes e uma qualidade de vida espiritual melhor. Que a Tua paz seja a tônica do nosso encontro, da nossa reunião de hoje. Fica conosco, que assim seja. Então é isso. Vamos estudar a lei de causa e efeito para a gente primeiro adquirir refletir, todos nós vamos refletir juntos, buscando compreender a lei de causa e efeito, para trazer recursos para dentro de nós nesse campo de compreensão, na consciência de que o intelecto é o básico do moral. Nós não vamos conseguir fazer mudanças em nós se nós não acessarmos o conhecimento novo. Enquanto o novo não chega em nós, a gente permanece inalterável. É preciso que a gente abra espaço para o novo, e o novo continua sendo a boa nova, que continua sendo o Evangelho de Jesus em nós. O Evangelho foi trazido para cada coração, mas de forma muito direta. Cada coração vai ter que se abrir, vai ter que não, vai se abrir. Ou agora, ou amanhã, ou depois de amanhã, cada coração vai se abrir. E os nossos corações estão se abrindo progressiva e gradativamente para acolher o Cristo, para acolher o Evangelho do Cristo. Então hoje, já dissemos, vamos trazer uma reflexão sobre lei de causa e efeito, relacionando com os outros 14 princípios fundamentais, conforme o projeto, conforme a proposta de estudo nossa. Porque se a gente estudar só um isoladamente, temos um aproveitamento. Mas se a gente estudar cada um dos princípios associando com os outros, o aproveitamento é infinitamente maior e mais significativo. Porque aí nós temos uma visão aberta, a nossa visão vai se expandindo, porque não ficamos focados só em um ponto, que é um princípio fundamental. E abrimos isso aí para a gente discernir melhor. O objetivo é esse. Porque toda mudança vem em função do resultado do que nós conseguimos discernir
sobre aquele conhecimento que nós acessamos. E é fundamental que a gente comece a acertar mais do que temos acertado nas nossas conclusões. Voltando a lembrar que a tese de todo o nosso estudo, a pedra fundamental, onde nós vamos construir o nosso edifício de entendimento, é aquele 12ª pergunta do Livro dos Espíritos, o último dos atributos de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. E a gente às vezes desconsidera isso nas nossas análises, nos nossos processos de discernimento, e muitas vezes nós chegamos a conclusões que se chocam com isso. E quando a gente percebe que essa conclusão nossa se choca com essa soberana justiça e bondade de Deus, a gente precisa de reconhecer que está equivocado e que pegou um caminho equivocado nesse processo de busca. E é preciso voltar atrás, onde foi que eu me perdi, onde foi que eu raciocinei equivocadamente, e refazer o nosso entendimento sobre isso. Então, a base de tudo, onde nós vamos assentar o nosso raciocínio, é nessa pedra. Deus é soberanamente justo e bom. Porque qualquer coisa que a gente concluir contrário a isso, esse edifício vai ficar balançando. Aí a gente vai perceber. Porque não vai bater, não vai encaixar, não vai ser coerente com essa rocha que é esse entendimento. E é fundamental que a gente traga isso para a nossa vida, no nosso dia a dia. Deus é bom e sabe o que é melhor para nós. Deus é justo e impessoal nessa relação conosco. Chamar de impessoal, se Deus pudesse ser uma pessoa, né? Mas chamando aqui, tirar da impessoalidade a aplicação da lei divina. Porque a lei de causa e efeito é um instrumento divino para exercer a sua justiça. Com impessoalidade. Vamos pedir licença a ele para impessoalizar de novo. Porque Deus não é uma pessoa. A pergunta número 1 é: que é Deus e não quem é Deus. Então ele deixa na relatividade. E a resposta nos conduz para outro entendimento. Deus é a inteligência suprema, ou seja, ele sabe o que é melhor para nós. Mas ele respeita, por uma questão de justiça, de respeito, de justiça com cada um de nós, ele respeita as decisões que nós tomamos, as opções que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos, e acompanha e aguarda. E isso não é Deus lá de cima, não é Deus aqui dentro. Está tudo aqui dentro. A gente precisa entender isso. Porque quando a gente sente uma corrigenda divina sobre nós, ela não vem de lá não, ela vem daqui mesmo. É um incômodo na alma, é um desconforto, é um peso na consciência, alguma coisa, é aqui dentro. Por isso é que Jesus, depois do Pai Nosso, logo imediatamente depois do Pai Nosso, é que ele volta lá e fala para nós dessa necessidade da gente trabalhar o perdão dentro de nós. Porque se a gente não perdoar a ofensa vinda do nosso inimigo, do nosso irmão contra nós, Deus também, que está no céu íntimo de cada um, também não nos perdoará. Ou seja, ele traz Deus para dentro de nós, Jesus, porque esse conhecimento, essa sensação de que está equivocado ou que está transgredindo a lei divina, não nos perdoa, até que a gente se harmonize novamente e internalize em si essa sensação da justiça divina, do amor divino em nós e da necessidade de nós nos equalizarmos com esse lado divino nosso. Então, a lei de causa e efeito surge dentro dessa forma indireta, vamos chamar, em vez de impessoal, indireta, porque a gente, quando acha que a lei de causa e efeito é utilizada e que a gente sente que está vivenciando essa lei de causa e efeito, a primeira sensação que nós temos é de que estamos sendo castigados. E, na verdade, nós estamos não nos castigando. É o Deus que há em nós nos chamando a nos harmonizarmos com a lei que também está em nós, escrita na nossa consciência. Então, esse conflito do que sentimos e do que sabemos
é que gera esse não castigo, esse não perdão divino. Mas é o Deus que está em nós, que não está nos perdoando, porque nós temos convicções já, temos conhecimento já, temos entendimento já, temos consciência já. Por isso, precisamos de vigiar e policiar cada vez mais as nossas conveniências, dentro daquele tema de consciência e conveniência. Então, trazendo cá para o quadro os 15 princípios fundamentais, temos aqui 2, aqui mais 2, aqui mais 2, aqui mais 2, e assim sucessivamente. Então, esse aqui é o nosso de hoje, é o 7º, que é lei de causa e efeito. A proposta de hoje é nós relacionarmos com os outros princípios fundamentais. O primeiro deles, como já sabemos, é Deus. Qual a relação da lei de causa e efeito com Deus, com o tema Deus? Qual que é a relação da lei de causa e efeito com o tema Deus? Deus é a origem dela, mas e ela em relação a Deus? Tudo, né? Deus rege o universo, governa o universo, cria tudo no universo, governa o universo, administra esse universo como o maior de todos os administradores, utilizando leis. Assim como um administrador de uma empresa estabelece normas de funcionamento para essa empresa, Deus estabelece leis para o funcionamento dessa grande empresa dele, que é o universo. Ele cria leis. Então, tipifica, inscreve, grava essas leis na nossa consciência, para, na proporção em que nós formos desenvolvendo, desligando, desenvolvendo de quem? Da materialidade, da ignorância, dos valores menos condizentes com as leis que nós ainda trazemos em nós, patrocinados pelo orgulho e pelo egoísmo. E na proporção que nós vamos nos desenvolvendo, nós estamos envolvidos com isso tudo, nessa nossa linha de passado, vamos desenvolvendo disso, aí nós vamos clareando, abrindo frestas em nós para enxergar as leis divinas. Isso tudo que a gente traz ainda de materialidade, de animalidade em nós, funciona como sendo essa cortina que nos impede de acessar, de ver Deus, de sentir Deus, de definir Deus, de estabelecer um perfil mais coerente com Ele. Mas na medida que a gente vai se desenvolvendo disso, se escapando disso, deixando isso para trás, e nós vamos abrindo nesgas, ou frestas dessa cortina, para que a gente consiga enxergar, porque essa cortina está dentro de nós mesmos, obscurecendo a nossa própria consciência. Então, onde está muito escuro, a gente não enxerga. Então, o Evangelho chega jogando luz ali, para que abra uma nesgazinha, uma frestazinha, para que clareie um pouco ali na nossa consciência, e a gente, essa lei aqui. Paralelamente a isso, tudo tem sido investido por intermédio dos mensageiros de Deus, sob o comando do Cristo e a orientação do Cristo, para nos instruir cada vez mais, para que a gente tome tino, vamos chamar assim, tome tino na vida, ou seja, nessa vida espiritual, para que a gente, o que é tomar tino? Meu pai falava isso muito quando eu era pequeno: toma tino, menino. O que é tomar tino? Se oriente, se situe. Direção. Hein? Direção. Toma direção, se situe, se oriente, se encontre no meio que você está, porque a gente ainda está aqui sem saber o que está fazendo aqui, a gente, humanidade, de onde veio, sem saber quem é, sem saber quem. O Espiritismo responde isso tudo para nós.
quem nós somos, de onde nós viemos, e assim sucessivamente. Onde é que nós estamos, para que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui, para onde é que nós vamos voltar, o que vai ser de nós. Nós temos as respostas todas na doutrina espírita. Agora, nós vamos entendendo, de acordo com o nosso desenvolvimento, nós vamos entendendo melhor o que os Espíritos querem nos dizer com cada palavra que eles nos orientam. Mas a gente precisa de também dar uma nova direção para a nossa forma de acessar isso tudo, com mais interesse, com mais foco, com mais objetividade, trocando a leitura pelo estudo, ou melhor, trocando não, completando a leitura com o estudo, porque estudar não é ler. Estudar é fundamentalmente pensar, raciocinar, discernir. Ler é buscar informação. Estudar já é o que eu faço com essa informação. Porque muitas vezes você lê uma resposta, a gente lê uma resposta de livros espíritos e não para pensar nela, para fazer essa correlação dela com outros valores da vida e trazer para a nossa vida. É exatamente essa a proposta da gente estudar os princípios fundamentais dessa forma, porque a gente pega um princípio e relaciona com os outros. Então nós estamos, além de tudo, aprendendo a estudar, porque a gente às vezes estuda muito focado em um ponto. Então, na proporção que a gente vai abrindo isso um pouco mais, a gente vai tendo discernimentos diferenciados, vai aprendendo a se servir melhor nessa grande mesa posta pelo Cristo para nós, para que a gente se sirva de acordo com o nosso gosto, a nossa necessidade, a nossa fome, a nossa sede, a nossa qualidade, e etc., o nosso interesse, a nossa vontade. Ou seja, cada um é único e é único mesmo, e é responsável por si, é responsável por si mesmo. Ninguém aprende um para o outro, a gente já sabe disso. Ninguém faz, ninguém realiza um para o outro. Então a gente precisa tomar esse tino, né, como dizia meu pai lá na infância, e dar essa orientada na nossa forma de buscar conhecimento, inclusive, e de produzir conhecimento, inclusive, e de o que fazemos com esse conhecimento, inclusive, para que a gente pare. A gente é meio preguiçoso para pensar, né? Para fazer correlacionamentos, para ligar, para fazer ligações, para inferir, a gente é meio, ainda não aprendeu isso muito bem, mas isso é fruto de muito exercício e a gente precisa ir se exercitando. Tem pessoas que olham para uma determinada cena e falam sobre aquela cena o resto do dia, e se perguntar para nós vimos o quê? Só aquilo ali. Então é como a gente, por exemplo, falar assim, desenhar uma assim, o que você está vendo? Tem pessoas que vê coisas aqui assim, porque busca, porque associa, porque tem pessoas que falam, isso é quase um retângulo com um círculo no meio. Aí o outro já vê, não, isso aí é uma toalha com um copo, uma mesa com um copo em cima, vista de cima, e aí a gente começa, é preciso a gente fazer esses tipos de exercícios, de procurar enxergar além do que os olhos estão vendo, porque mais que os olhos é o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, né? E outro já chega e fala assim, isso aí é uma tábua com um tiro no meio. Cada um pensa do seu jeito. Cada um projeta. Então, quando a gente vai estudar cada pergunta do livro dos Espíritos, nós precisamos, mas para ele chegar a essa conclusão, ele teve que ter, para a criatura chegar à conclusão, para definir isso aqui, ele tinha que ter os conhecimentos para associar. Senão, a única coisa que ele vê realmente é o desenho. Então, a gente precisa de começar a estudar as questões do livro dos Espíritos, principalmente, com esse olhar mais abrangente, de parar nela. A gente não tem a obrigação de ficar consumindo livros, não. A questão não é quantidade. O que eu consigo assimilar com isso? A gente ter um pouco mais de calma, na verdade. Porque se a gente estiver tenso, afobado, apressado, a criatividade também fica apressada. Ninguém é criativo, nervoso, calmo, não. Então a gente tem que estar assentado. E aí as inspirações vão vir, as intuições vão vir.
A gente não está sozinho, a espiritualidade vai nos amparando. Então Deus, a lei de causa e efeito, vamos ver assim, Deus, que é soberanamente justo e bom, utiliza uma de suas leis, que é a lei de causa e efeito, que rege tudo na natureza. No campo aqui espiritual, lei de causa e efeito. No campo material, lei de ação e reação. É uma derivação dessa lei em um outro campo de aplicação. Pega mesmo? Porque nós agimos e passamos pela reação. Já no campo operacional. Mas antes disso, vem a lei de causa e efeito, que muitas vezes a lei de causa e efeito independe da ação. O pensar, o nutrir um pensamento negativo o tempo todo, ele vai gerar um efeito negativo sem ação nenhuma, sem exteriorização nenhuma lá fora. Agora a lei de ação e reação já está no campo das forças, da conjugação de forças. A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e de mesma intensidade. Essa lei mantém o equilíbrio mecânico do universo. Porque se um apertar mais, empurra o outro, que empurra o outro, daqui a pouco a lua está caindo em cima de nós. Então, falei a lua por questão de romantismo, porque pode ser o sol também. Aí o trem pega fogo, né? E então Deus, dentro dessa soberana justiça e bondade, utiliza a lei de causa e efeito para que se cumpra a sua justiça, com justiça e com bondade e com imparcialidade. A causa vem de onde? De cada criatura. O efeito volta para onde? Para essa mesma criatura, para essa mesma origem. Onde é que está isso, gente? Onde é que Jesus falou sobre isso pela primeira vez? Primeiro mandamento. Lembra dele? Eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O que quer dizer isso? Não seguirás outras leis diferentes das minhas. Porque estar submetido a um soberano é estar submetido às leis que esse soberano estabelece. Então, aí a gente às vezes já materializa essa expressão. Não terás outro Deus. Porque qual que é a minha relação com Deus? Através da sua legislação. De como eu me posiciono diante dessa lei. Quando ele fala, não terás outros deuses diante de mim, é hora de eu parar e perguntar assim, qual Deus que eu adoro? Que leis que eu sigo? E trazer isso para o campo da vida, para o campo material mesmo. Quem é que é meu Deus hoje? Será que é um homem? Será que é um mito qualquer, um jogador de futebol? Porque muita gente elege o seu próprio Deus e esquece de Deus, né? O Deus verdadeiro é só da boca para fora. O Deus verdadeiro que precisava de ser aquele ao qual nós nos submetêssemos, muitas vezes nós desconsideramos por questão de conveniência, abafando totalmente a nossa própria consciência. A consciência chama, mas os deuses que nós elegemos nos escravizam e nos prende na retaguarda e não nos deixa seguir aquilo que a consciência chamou. E a consciência chamou, quando chama, com base no seu conteúdo. Qual que é o conteúdo da nossa consciência? As leis divinas. Então ela não chama de qualquer jeito, ela chama de acordo com a lei divina, porque ela está repleta, cheia. É nela que está inscrita a lei divina, ou estão inscritas as leis divinas. Então, quando a consciência chama, ela não chama por acaso. Quando chega a haver um chamado da consciência, é um chamamento divino, por intermédio de um ordenamento para que a lei seja cumprida. E essa lei aqui,
lei de causa e efeito, vem fiscalizar, corrigir, consertar e aplicar. Para quê? Para que nós, porque essa legislação divina, já falamos isso no nosso vídeo passado, ela está posta de tal forma que o universo esteja harmonizado em funcionamento pelas leis soberanas e sábias de Deus. Então a lei de causa e efeito serve exatamente para nos convidar, nos levar, nos encaminhar, nos chamar para um processo de reharmonização de nós mesmos com essa harmonia do universo, porque nós, por alguma forma, desequilibramos isso. Então a relação da lei de causa e efeito com Deus, dentre elas, aqui nós podíamos ficar falando aqui o resto do ano nessa relação de lei de causa e efeito com Deus, porque Ele é a origem, então tudo vem dele. Só que Ele é soberanamente justo, mas Ele é soberanamente bom. Por quê? Porque houve uma causa, essa causa não foi Ele que gerou, fui eu, e esse efeito terá que ser definido a mim. Então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, e vai puxando, e aí ele fala: por quê? Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai no filho, na terceira ou quarta geração. Opa! Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai no filho, na terceira ou quarta geração. Aqui é de quem ele está falando, o pai e o filho. Nessa aqui, ele vem com o pai, comete o pecado, vamos chamar de pecado, a iniquidade, ou seja, comete, que visitará a iniquidade. O que é a iniquidade? Repetição do mesmo erro, da mesma agressão, da mesma transgressão à lei divina. Quando isso acontece uma vez, é chamado pecado. Quando acontece 2, 3, 4, 5, aí já deixa de ser pecado, já vem iniquidade. Ou seja, é aquele insistente no erro, o iníquo, é aquele insistente no erro. Que visita a iniquidade do pai no filho, vou chamar de iniquidade, não. Do pai no filho, na terceira, segunda, terceira ou quarta. Considerando que ele é a primeira, né? Segundo, terceiro, quarto. Está falando de quê aqui, gente? Lei de causa e efeito. Aquela iniquidade gerada pelo pai, nessa encarnação, passa a segunda, ele desencarna, volta ao plano espiritual, terceira ou quarta geração, a geração continua, filho dele, neto dele, bisneto dele. Então aqui, ó. Filho, neto, bisneto. Um desses aqui que vai pagar? Não. Mas ele falou que é visita a iniquidade do pai no filho. Então, é só esse aqui que é filho. Então, de cara já viu que não é essa relação pai e filho. Por quê? Filho dele é só essa geração aqui, que visita a iniquidade do pai no filho, na terceira ou quarta. Opa, já sabe, já escapou o filho. Por que nós entendemos lá na época que era o filho que pagava pelo pai? Por que será? Ignorância. Não parou para pensar. Aí vem Jesus e falou: Ezequiel, vai lá, filho, vai lá, meu discípulo, fala para eles que Jeová é justo, que de maneira nenhuma vai atribuir as responsabilidades de alguém a outrem. Aí Ezequiel veio, escreveu o capítulo 15, se não me engano, todo de Ezequiel para falar sobre isso aqui, para mostrar para nós que a gente estava equivocado. Isso tem, quase 4 mil anos. Não entendeu nada. Jesus volta lá e fala assim: ô Jeremias, vai lá, meu filho, repete a lição de Ezequiel para eles e fala para eles. Aí vem Jeremias, volta aqui.
seja, a insistência de Jesus conosco é uma coisa assim, muito consoladora. Não cansa de nós, ele investe o tempo todo em nós. Agora, o que ele está falando na verdade? Esse aqui, que é um espírito, desencarnou, retornou ao plano espiritual, ficou lá, está lá, no plano espiritual. Quando é que ele volta? Terceira ou quarta? Ou ao Pai aqui de novo, ou Pai aqui de novo, fica lá no plano espiritual, reprocessando, replanejando uma outra encarnação, aí depois só tem um jeito de chegar aqui. Qual que é esse jeito? Filho, que visitará, isso aqui é só uma questão temporal. Pai visitará a iniquidade, com a sua soberana justiça e bondade. A iniquidade é dele, então é ele que vai responder na terceira ou quarta geração, como filho dele mesmo, como uma outra encarnação dele mesmo. Então ele vai surgir aqui, quem conhece o vô vai falar assim: nossa, mas o neto é a cara do avô, ele é igualzinho ao avô, o comportamento dele é igual ao avô, as palavras dele, o xingamento dele, as reações dele, o orgulho dele, a coisa dele, a bondade dele, a mansuetude dele, é igualzinho ao avô. Não é igual, não. É o avô que está voltando, reencarnando de novo, para ele responder pela sua iniquidade, trazendo em si todas as características que já amealhou pelo caminho afora, que vai se manifestar aqui. Lá desde petitinho já começa as tendências. Parece a mesma coisa do bisavô dele, gente. Parece aquela ignorância toda. O menino já vem uma ignorância danada, igual o bisavô dele. Não é igual, não, é o bisavô que está voltando com aquela ignorância toda manifestando, que aí é a hora do educador chegar consertando aquilo, o educador não conserta e ele cresce ignorante, continua ignorante. É mais uma encarnação, ele está se candidatando para vir daí a 3 gerações de novo. Para quê? Para arrumar o que não deu para arrumar agora. Qual que é o prejuízo disso? Enquanto nessa aqui ele poderia estar avançando, gastando a sua energia para avançar, ele está gastando a sua energia para resgatar e consertar coisas daqui. E se ele não conserta nessa nem nessa, esse processo vai se repetir. Ele já perdeu mais 3 reencarnações. Perdeu no sentido assim, poderia estar avançando e está ainda consertando coisas. Diz na nossa vida prática, eu estou cansado de vez, né? Cansado de vez. Então, que a gente poderia estar avançando, a gente fica às vezes consertando uma coisa mal feita. Por isso o apóstolo Paulo fala: não canseis de fazer bem feito aquilo que a gente vai fazer. Então, gente, a relação da lei de causa e efeito com Deus é assim, já começa lá no primeiro mandamento. Então ele está falando que ele é soberanamente justo e bom lá no primeiro mandamento, que vai responder pelas causas geradas por ele. Lá na frente, os efeitos aparecerão quando ele estiver numa outra encarnação, e só tem um jeito de ele chegar aqui: filho. Nem que seja filho da mãe, mas ele chega aqui é como filho. Ele chega chamando de filho da mãe, é que ele chegar aqui com as mesmas tendências, as mesmas. Filho da mãe, do jeito que rotularam aí, né? Seu filho da mãe, você é igualzinho seu avô, igualzinho seu bisavô, mas ele chega aqui como filho. Por isso a expressão também. A gente precisa de ir raciocinando isso aí, para a gente não embarcar nessa de que Deus, o filho paga pelo pai, porque senão contrariamos o primeiro mandamento. Aliás, contrariamos a característica fundamental, o atributo fundamental de Deus, porque ele não está sendo nem bom nem justo. Então essa conclusão já nos leva a falar: opa, tem um trem errado aí, porque ele não está sendo nem bom e nem justo, que dirá soberanamente justo e bom. Então é nessa linha aí que a gente vai raciocinando e buscando ampliar essa concepção divina na nossa vida, para que a gente tenha uma base de sustentação mais adequada para a nossa própria fé, para a nossa própria estrutura psíquica, emocional, de vida também, de coragem, de tudo que compõe esse psiquismo e essa emocionalidade. Então, o próximo vai ser Jesus. Onde é que Jesus fala de lei de causa e efeito?
em que passagens do Evangelho fala de lei de causa e efeito? Vamos parar e vamos lembrar em que passagens que Jesus fala isso para nós? Que ele está nos ensinando a lei de causa e efeito? Mas aí nós vamos fazer uma pequena interrupção, que o nosso tempo aqui pede, para a gente ajustar o equipamento aqui, voltando aqui a uns minutinhos com a segunda parte do nosso estudo de hoje.